preste atenção. Deixou para lá? O Salmos 23 é o Salmos de Davi. É um dos personagens da Bíblia que, particularmente, eu mais procuro estudar sobre ele. Porque ele foi um dos homens que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Você sabe que nem todo mundo recebe uma designação dessas. Mas Davi foi chamado de um homem de acordo com Deus. Só que quando você olha a vida de Davi, você vê que Davi não teve uma vida muito certa. Ele não foi um homem que sempre andou nos trilhos. Ele teve um começo muito difícil, teve uma promoção extraordinária e depois viveu problemas que todos nós enfrentamos. Sofreu tentações que todos nós enfrentamos. E uma dessas tentações ele acabou caindo. E quando o homem se enrosca numa coisa errada, ele não fica só naquilo. É bem como a palavra de Deus diz, um abismo chama outro. Então uma pessoa se enrosca com uma corda do inferno e daqui a pouco ela já cai em outras coisas. Ela não fica só naquilo. E foi o que Davi fez. Primeiro adulterou, depois mandou matar o marido da mulher, depois encobriu a morte dele. Ou seja, fez tudo errado. E daí ele abriu uma brecha, uma porta imensa para o inimigo entrar na vida dele. Então Satanás começou a se movimentar na família de Davi. Uma das filhas de Davi foi violentada. O irmão da irmã que foi violentada ficou com tanta raiva do outro irmão que acabou matando o irmão. Então houve violência, houve morte. E esse filho de Davi, Absalão, teve que fugir. Davi ficou tão entristecido, tão magoado com toda a situação, que o menino, ele ficou com medo da própria vida. Então ele retorna, um dos comandantes de Davi, traz o filho de volta, o filho se humilha diante do pai, e depois, esse mesmo filho que foi perdoado por Davi, insurge-se contra Davi, usurpando o trono do pai. Cria uma rebelião no exército de Davi, na cidade, prepara um exército e se ergue contra Davi. E a Bíblia diz que Davi teve que sair fugido da cidade. O próprio rei teve que sair fugido da cidade. O filho assume o trono. Uma rebelião tomou conta das ruas de Jerusalém. E esse filho, diante de todo o povo, começou a fazer coisas horríveis no terraço do palácio real, só para afrontar o pai. Só que ele não se deu por satisfeito. A Bíblia diz que Absalão, então prepara o exército, aconselhado por um conselheiro do inferno, a ir matar o próprio pai. Só que Deus não permitiu com que Absalão tocasse no pai. A Bíblia diz que ele morreu no campo de batalha. Ficou preso pelos próprios cabelos em um dos galhos, e um dos comandantes de Davi acabou arremetendo a espada contra ele e tirando a vida. Davi então retorna. Diante de todas essas coisas, Deus ainda chama ele de um homem segundo o coração de Deus. A gente pensa, como é que pode um homem que fez tanta coisa, que ele mesmo abriu a brecha para tanta turbulência na vida dele, ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Nesse salmo você vai entender o porquê que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Entenda, as coisas que Davi fez, tudo que ele plantou ele teve que colher.
Não é porque Davi era um homem que agradava a Deus, que Deus, ele iria de alguma maneira passar a mão ou fazer vista grossa para os pecados e os erros de Davi. Ele foi disciplinado por tudo que fez fora da direção de Deus. E a Bíblia nos dá alguns princípios aqui. E eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer nos levar a águas tranquilas. A Bíblia diz, eu quero começar por esse versículo. O versículo que nós lemos aqui: deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus quer nos levar a águas tranquilas, águas de paz, águas de refrigério. Você sabe por que ovelha, ela não bebe em águas turbulentas, em rios, aonde a velocidade da correnteza é muito forte? É porque a ovelha, quando ela está com a lã, é um peso sobre ela. A ovelha não é um bicho muito forte. E quando ela bebe água, ela encharca a sua fronte de água. E quando a água está muito turbulenta, ela pode cair e ser levada pela correnteza, por causa do peso da lã. Então a ovelha, por instinto, Deus criou a ovelha assim, por instinto, ela só bebe em água calma, onde ela pode beber, e se ela entrar, ela pode voltar. Você tem que entender isso como um princípio de Deus. Da mesma maneira, nós só podemos beber em águas calmas. Nós somos como ovelhas do Senhor. E Deus quer nos levar a águas tranquilas, não a águas turbulentas. Águas tranquilas fala que mesmo que a sua vida, todo o seu derredor esteja turbulento, você tem que encontrar um lugar no Senhor de descanso. Quem vive sempre numa vida turbulenta vai ter que repensar, porque o seu corpo não vai aguentar isso. Sua estrutura não vai aguentar isso. Você necessita de águas tranquilas. E esse lugar, essa fonte de águas tranquilas, só existe em um lugar, que é na presença do Senhor. Turbulência, barulho, fala de distrações. O lugar que Deus quer nos colocar é um lugar sem distrações. É um lugar de tranquilidade. Tua casa não pode ser um lugar barulhento. Teus negócios não podem ser um lugar barulhento. Talvez você tenha que organizar as coisas, porque a sua vida não pode ser barulhenta o tempo todo. Davi teve o tempo da guerra, mas ele teve também o tempo do refrigério, da tranquilidade. E ele aprendeu em meio à guerra a viver esse descanso em Deus. Eu sei que é difícil nós deixarmos algumas coisas para lá, mas talvez se deixarmos algumas coisas para lá, é isso que vai nos dar vida e saúde. Você lembra da mulher de Ló? Ela não conseguiu deixar para lá as coisas que ela havia adquirido em Sodoma e Gomorra. Tudo que nós não conseguimos deixar para lá, isso acaba sendo um fardo para a nossa vida e pode nos paralisar no nosso relacionamento com Deus e também no futuro e nos projetos que o Senhor tem preparado. Tem coisas que você tem que aprender a deixar para lá. Você não pode entrar em todas as brigas. Você não pode entrar em todas as guerras. Caso contrário, você pode sucumbir. Vai ter um momento que você vai ter que organizar a sua vida e você vai ter que dizer: eu vou deixar isso para lá. Isso não serve mais para mim. Eu tive que tomar algumas decisões assim, principalmente esse ano. Eu recebo muitos convites.
Mas eu tive que deixar alguns convites de lado. Eu vou deixar para lá isso. Tive que deixar alguns eventos de lado. Eu vou deixar isso para lá também. Porque eu tive que entender que eu preciso de um lugar de tranquilidade. E esse lugar está no Senhor, na voz de Deus, na direção de Deus para a minha vida. Sempre vai haver águas turbulentas ao seu redor. Sempre vai haver um movimento aonde você vai ser tentado a entrar naquele movimento, a entrar até mesmo naquela loucura que todo mundo está entrando. Há tempos que mesmo que esteja uma loucura ao seu redor, você tem que aprender a ir junto com o teu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, a águas tranquilas. Ele sempre vai nos guiar a águas tranquilas. Ele não quer guiar você a águas turbulentas. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é o lugar que Ele tem reservado para nós. Davi estava cercado de mediocridade ao seu redor. E ao mesmo tempo havia grandeza de Deus dentro dele. Você sabe que me chama a atenção? O fato que Davi era o 8º filho de Jessé. E a Bíblia diz que ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. Todos os irmãos dele foram para a ceia com o profeta Samuel, porque o profeta Samuel não era qualquer um. O profeta Samuel, depois do rei, ele era o cara mais importante da nação. Não era para Jessé ter colocado um empregado, ou ter contratado um jornaleiro para trabalhar exclusivamente naquele dia. Mas é que nem o próprio pai acreditava nele. Os irmãos não acreditavam nele. Só quem acreditava nele era Deus. E Davi começou a compreender que mesmo sendo excluído de alguns convites, mesmo sendo excluído de algumas coisas importantes à vista dos homens, que o Senhor era o seu pastor. E que nada iria faltar para ele. Ele entendeu a não permitir que aquela mediocridade afetasse ele. A mediocridade do pensamento dos homens. Homens, quando não sabem que são medíocres, eles manifestam uma mediocridade que, se você permitir, isso entra como veneno dentro de você. Gente que não vê como você vê. Tem pessoas que acham que para Deus não é o melhor. Para Deus é só o que sobra. É uma mediocridade na cabeça de algumas pessoas que não veem excelência nas coisas. A falta de excelência é uma mediocridade. Davi foi o filho ignorado. E o diabo sempre tenta mexer em nossa gênese, para que pensemos que não somos favoritos em nada. Você já parou para pensar como que Davi se sentiu naquele momento? Da mesma maneira que eu e você nos sentimos muitas vezes, quando parece que todo mundo tem um lugar e para você nunca tem um lugar. É como se Davi não fosse o favorito para nada. Então o pai não acreditava, os irmãos não acreditavam. Só que quando você reconhece que Deus colocou algo na sua vida, você não vive pela opinião dos outros. Você não se preocupa se os outros vão gostar ou vão deixar de gostar. Você vive por aquilo que Deus pensa de você. E aqui nesse salmo eu consigo extrair algo extraordinário. Porque aqui diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou pulando e voltando, só para você compreender o que Deus Ele quer falar para você. E diz aqui, deitar-me fazem verdes pastos. Sabe o que significa verdes pastos aqui? Verdes pastos é prosperidade. Verdes pastos é abundância. Deitar-me fazem verdes pastos. Esse verde que está aqui também é uma família abençoada. Então Davi, ainda que ele estivesse diante de pessoas medíocres,
Ainda que ele fosse ignorado, que ele não fosse o favorito, Davi tinha um pensamento: um dia Deus vai me levar a verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos, lugar de abundância. Você sabe que mais importante do que comprar ovelha ou que comprar gado para colocar num campo que você tem, é ver se o campo tem alimento suficiente para alimentar os bichos que você vai comprar. Porque senão os bichos não sobrevivem. Então tem que ter bastante alimento para eles. Isso aí são coisas que eu aprendi lá no sul. Não basta ter só os animais, tem que ter o campo. Você tem que compreender uma coisa, querido: verdes pastos é lugar de provisão, é lugar de recurso. E Davi disse: eu vou me deitar em verdes pastos. Sabe por quê? Porque tem abundância e não tem concorrência. Sabe, um lugar de concorrência só existe quando você não compreende aquilo que Deus te deu, e o que Deus te deu é único. Quando você está em verdes pastos, você consegue descansar em Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. E aqui Deus trouxe um ensino poderoso para mim nessa manhã. Eu acordei cedo e Deus, Ele fala para mim aqui nessa palavra que muitas vezes Ele nos força a deitar em verdes pastos. Eu vou repetir. Vai haver momentos que Deus, se você não compreender isso, Ele vai te forçar a deitar em verdes pastos. Aí você diz: puxa, mas isso é uma coisa boa. Não é tão boa assim, porque é a maneira como Deus usa para nos dar uns trancaços, umas paradas. Sabe que tem ditados que as pessoas usam aí fora, que a maioria dos ditados foram extraídos da Bíblia. Porque diz assim, que o homem trabalha a vida inteira para conquistar um patrimônio. E depois, quando ele chega no fim da vida, ele tem que trabalhar a saúde dele, gastando o dinheiro que ele adquiriu, para poder dar mais uns anos de vida para ele. Se você não desfrutar do ambiente que você está, o tempo vai passar. E Deus pode obrigar você a deitar em verdes pastos, para que você compreenda que Ele é o teu pastor e que nada te faltará. E você não precisa viver debaixo de ganância, você não precisa viver descontente com aquilo que você ainda não tem. Você tem que viver feliz, completo, grato a Deus, senão Ele vai te fazer deitar à força em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. É terrível, sabe? Eu já orei por pessoas assim. Gente que queria comer e não podia comer. Sabe, podia ter o melhor da gastronomia do mundo na sua mesa, mas não podia comer, porque tinha câncer. Coisa triste quando Deus, Ele tem que nos obrigar a deitar em verdes pastos. Ou seja, você tem dinheiro no bolso, você tem família, você tem seu apartamento que você comprou, você tem seu carro que você sempre quis. Só que daí Ele manda você deitar ali. Ele diz: agora olha ao teu redor. Sabe quando Deus nos obriga a olhar ao nosso redor? Que isso não chegue tarde na nossa vida, mas que possamos aprender hoje a desfrutar da nossa vida, a desfrutar do que Deus nos deu. Os olhos dos homens são intragáveis quando ele não consegue controlar o poder que ele vê. Ele começa a querer tudo.
É por isso que Deus manda dizer: desfruta da terra que você tem. Deita aí, aprende a desfrutar, deixa para lá algumas preocupações, deixa que gritem com você, deixa com que esses clientes esperem, segunda-feira você atende eles. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ei, deita em verdes pastos, desfruta do que tu tem, senta para comer na mesa, te alimenta bem, te dá o luxo de ir num restaurante, de comer com a tua família, sabe? Algumas pessoas, eu não sei se elas se dão conta, mas elas vivem muitas vezes só para adquirir coisas, para deixar para os outros usar. Não, mas eu tenho que adquirir para deixar para os meus filhos. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos, desde que isso não custe a sua saúde. E um detalhe: nem toda herança é material. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nem toda herança é material. Às vezes um caráter ilibado, uma pessoa que respeita o cônjuge, uma pessoa que respeita o próximo, uma pessoa que auxilia o necessitado, o moribundo, são os maiores ensinos e as maiores heranças que você pode deixar para os seus filhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: um filho nunca se esquece de um pai ou de uma mãe que são bons. Um pai e uma mãe que são bons, eles deixam uma herança eterna aos seus filhos. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: qual é a herança que você está preparando para deixar para os teus filhos? Há 2 meses atrás eu ia comprar 2 apartamentos. Ia comprar um apartamento, deixar no nome de um dos meus filhos e o outro no nome da outra. E a minha esposa disse: que esperança. Aí eu disse: por quê? E ela disse: nossos filhos vão ter muito mais prosperidade que nós. Nós vamos dar um bom ensino para eles e vamos ensiná-los a temer a Deus. Que a gente se preocupa, né? Em deixar alguma coisa para os filhos, em dar alguma coisa para os filhos. Mas essa não é a maior herança que você pode deixar. Princípios é a verdadeira herança que você pode deixar. E aqui nessa palavra continua: não limite sua visão por sua situação momentânea. Quando a Bíblia nos diz que Deus nos faz deitar em verdes pastos, nos guia mansamente a águas tranquilas, aqui Deus está dizendo, em outras palavras, existem situações que são momentâneas na tua vida, porque Ele vai te guiar a águas tranquilas. Tenha paciência. Você está passando por um momento de dificuldade, isso tudo vai passar. Se Jesus é o teu pastor, se é Ele quem guia teu coração, se é Ele que está direcionando você a objetivos, a sonhos, a projetos, Ele vai guiar você a águas tranquilas. Deixa Ele te guiar. Então o que você está passando agora é momentâneo. Porque disseram para você que você vai entrar numa crise e as coisas só vão piorar? Ou se está difícil para você, só vai piorar? Você sabe que Deus disse para mim uma coisa muito importante que eu vou guardar por toda a vida. Eu estava preocupado em relação a algumas coisas do futuro.
E Deus me disse assim, porque a gente ouve tanta notícia, tanta coisa, né? A gente fica um pouco preocupado. Quem é que já sentiu isso, de ficar preocupado assim? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser, né, do futuro da igreja? O que vai ser? A gente fica pensando nas coisas do amanhã, né? Aí Deus me trouxe aquela palavra, quando o Senhor falou para Davi. Falou o coração de Davi: Davi, você já foi moço, agora você é um velho, mas em toda a sua vida, eu nunca te desamparei, e nem a tua descendência, eu vou deixar que mendigue pão. Nem a tua descendência, Davi. Sabe o que Deus estava dizendo para mim? Ei, quando você chegar lá no futuro, eu vou continuar cuidando de você como eu cuido hoje. Não estou falando para você não ser o tipo de pessoa prudente em relação ao seu futuro. Não estou falando para você não ter uma reserva de emergência. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando que não é para você viver preocupado com o seu futuro, porque Ele já está lá. Deixa Ele ser teu pastor, deixa Ele te conduzir na vida, e não vai faltar coisa alguma para você.